nós temos que observar se nós estamos nos relacionando com Deus a partir de uma experiência de medo e não uma experiência de educação e de amor. Porque é justamente esse momento que a sombra neurótica do passado volta aqui dentro do processo espírita, de modo que nós tenhamos que tomar o passe, entregar a cesta básica como um ritual do passado para que Deus não nos puna. Ou seja, é uma caridade totalmente sem sentido neurótico. Nós precisamos nos relacionar com os espíritos obsessores, apaziguando eles ou escapando deles como se fosse um verdadeiro demônio do passado. Ou seja, essa sombra retorna como vinho velho em garrafa nova espírita agora. A experiência religiosa, ela não pode ser modelada mais pela experiência da sombra coletiva medieval. Ela precisa ser ressignificada através de uma psicologia amadurecida e consciente dessa realidade que supere todos os mecanismos inflacionários e deflacionários do ego diante da inconsciência que tinha da sua realidade divina, modelando uma experiência com Deus a partir de um sentimento de amor, de educação e contenção, que vai gerar prazer na experiência religiosa e o refino das emoções através da experiência mediúnica, da experiência de meditação e da experiência de educação e contenção das forças instintivas. Isso é fundamental para o enriquecimento da nossa experiência religiosa, porque humaniza a experiência. Isso é muito importante, né? Ela vai humanizar, ou seja, nós erramos ou cometemos os pecados, os ditos pecados do passado, como processo de acerto e erro no nosso desenvolvimento espiritual, e que, na realidade, o real pecado seria estacionar nessas experiências de erro e nos comprazermos com elas, à medida que nós podemos aprender com essas experiências e caminhar na direção desse futuro de plenitude. Então, a superação desse vinho velho, desse licor antigo, que insiste em ser sorvido em vasilhames novos de imagens espíritas, ele precisa estar muito ciente para nós, para que nós possamos construir essa morada para onde nós vamos e nós já estamos vivendo a partir de uma realidade emocional nova, e não de uma morada literal, cheia de rituais, cheia de características mágicas e míticas, né? Experimentando todas as estruturas medievais nos tratamentos de desobsessão, na relação com os obsessores, na relação com a própria imagem de Deus, né? Na nossa psicologia infantil, fazendo a caridade como uma relação de barganha de troca, não de crescimento espiritual, uma caridade a que nós lemos no Evangelho que temos que fazer e vamos praticar sem qualquer alegria de viver, sem qualquer prazer, sem escolher uma atividade de caridade que nos dê prazer, que nos dê alegria, que nos faça levantar da cama e nos faça, nossa, como é agradável realizar essa atividade espiritual que eu escolhi e que vai me trazer uma satisfação. Não foi porque eu li numa cartilha evangélica que me colocou dentro daquela realidade. É uma experiência religiosa que, se ela for vivida atualizando a sombra do passado, nós não vamos chegar no fim dessa experiência religiosa, porque ela vai se tornar cansativa, ameaçadora, amedrontadora, escravizadora, sem alegria de viver, uma experiência pesada, cansativa, cheia de obrigações, uma experiência sem qualquer motivação emocional, tediosa, que não tem espaço por divertimento, para alegria, que não tem espaço para os relacionamentos saudáveis, que não há espaço para uma escolha da própria maneira de amar através da prática da caridade. É claro que nós não vamos realizar só comportamentos ideais que nós gostamos, nós temos que fazer o que tem que ser feito, porque pessoas sofrem, pessoas passam fome, assim como nós, dentro de uma realidade material de sofrimento físico, psíquico e material que precisamos suprir. E muitas vezes nós temos que cumprir o nosso dever, mas a vida não é só um dever massacrante, né? A experiência religiosa, ela precisa também ser experimentada num nível prazeroso, motivacional, que garanta uma libertação da consciência e uma relação com Deus libertadora e não escravizadora. E é justamente a partir dessa experiência emocional que nós vamos conseguir sintonizar o nosso estado emocional nessa morada que não é uma morada geográfica, uma morada de topografia de uma geografia, mas uma morada emocional. E que muitas vezes, mesmo antes de encarnar, estando num mundo de expiação, nós já temos uma experiência de plenitude e felicidade, já construindo essa morada afetiva no momento em que nós nos encontramos aqui encarnados na Terra.
Então é a partir dessa lógica que nós vamos ressignificar a nossa experiência religiosa, tendo a experiência religiosa como um processo lógico, racional e afetivo real, e não como uma experiência afetiva inconsciente, mítica e mágica do passado, mas como uma lógica racional, algo que passa também pelo mistério, porque Deus é um mistério ainda para nós, mas por uma afetividade refinada, sutilizada, menos literal, né, mais afetiva, mais lógica, mais racional, mais libertadora, né, sem ser massacrada pelos instintos, ao mesmo tempo que se deixa atravessar por esses instintos com contenção, porque eles fazem parte da realidade do corpo, à medida que nós vamos lentamente superando essa realidade instintiva para chegar na realidade angelical, que ainda é para nós muito distante. Então, os deuses nossos de ontem são os nossos instintos de hoje, que nós temos que nutri-los com contenção, para que, fazendo esse processo educacional, nós possamos ter estrutura prazerosa suficiente para termos a experiência religiosa sem esse masoquismo neurótico perturbador. E a partir desse lugar mesmo de inferioridade espiritual, humano, pequeno e simples, mas extremamente rico e libertador, e que em todos os níveis nós podemos ter uma experiência real de Deus à medida que nos entreguemos e fomos e nos libertemos, amadurecendo a nossa psicologia na direção desse divino, tão amoroso e tão libertador. Entendendo esse amor não como um pieguismo de um paraíso infantil, mas como um atrito constante com a vida, cheio de sentido, cheio de vida, cheio de movimento, para que possamos nos enriquecer e nos lentamente nos libertando dos automatismos inconscientes que nos regem.